Vamos continuar com a sessão. Agora vamos convidar o Sr. Secretário para responder. Muito obrigado pelas questões apresentadas pelos deputados Jian Ting, Lang Xun-yok, Chen Hong e Lei Chan-yu. Quanto à primeira questão sobre a pesca, nas suas atividades realizadas, se participou e declarou imposto, terão direito a aplicar os respectivos apoios para aumentar a sua capacidade e também condições de operação. Além disso, se durante a epidemia tiver empregados, trabalhadores, esses trabalhadores também terão direito ao subsídio de 15 mil patacas. Além disso, quando declararam imposto profissional, também tem apoio para o empregador. Quanto ao reposicionamento da indústria, todos nós sabemos que as indústrias atualmente em Macau, alguns têm a ver com o fabrico, produtos eletrodomésticos, cimento, betão, entre outros produtos e também alguns produtos de isolação som como proteção de ambiente. O problema é que Macau carece de condições de espaço para que a indústria possa desenvolver numa larga escala. Além disso, também temos problemas com mão de obra, com os recursos humanos, e creio que o aprofundamento de cooperação com a Hangqin deverá ser uma saída para nós. E também creio que temos condições e também o setor comercial e industrial pode contar com as indústrias do exterior, juntamente com os investidores de Macau, tentar encontrar um novo começo em Hangqin para que as nossas indústrias possam voltar ao brilho. Quanto à questão da migração, se reunirem os requisitos legais, podem. No caso de dúvidas, vamos consoante aos caso a caso, e a nossa investigação dar resposta aos respectivos interessados. Quanto ao deputado Lang Xun-yok, salientou sobre algumas garantias para os trabalhadores do setor de jogo e também ações de formação. Eu acho que esses mecanismos de longo prazo, na altura, porventura, na consulta em documento, poderão apresentar essas sugestões e opiniões. Tentamos sempre, com o máxima cobertura possível, a proteger esses trabalhadores, tendo em conta com mais aspectos. Quanto ao arrendamento de imóveis, depois convidarei o Sr. Presidente, o Sr. Diretor, para responder. As empresas de ativos públicos, de capitais públicos, vêm sobretudo do erário público, e como é que despendemos essas despesas devem ser fiscalizadas. A chefe do gabinete, a doutora Sónia Chan, está em elaboração, em processo legislativo, e pretendemos dar este conhecimento para que os cidadãos possam ter conhecimento mais claro. E também, segundo os diplomas legais, sempre que esses ativos ou esses cativais ocuparem mais que metade, a auditoria poderá monitorizar e fazer as contas. Também carece da aprovação da Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, no funcionamento, na operação, também temos representantes de serviços públicos para formarem em grupo e avaliarem, apreciarem e entregarem ao Conselho de Administração para aprovação.
Como uma entidade fiscalizadora, assumimos a nossa responsabilidade, como já tinha referido anteriormente, a parte de investimentos. Agora, com o novo governo, com as novas ações governativas, temos que abrandar, parar e pensar se este é o nosso rumo de desenvolvimento. Por isso, em cada aspecto, cada mecanismo, podemos, com base nas quais, melhorar a situação atual. Espero que a doutora Sonia Chan possa lançar os seus trabalhos com a maior brevidade possível e sistematizar esses trabalhos e lançar ao público. Quanto às questões sobre o governo eletrónico, gostaria também depois convidar o diretor dos Serviços de Finanças para detalhar as informações, os processos e etapas neles envolvidos, mas gostaria de frisar que a declaração do imposto é um dever de todos os cidadãos e é um trabalho que apelamos via vários canais da rádio e na televisão, sensibilizamos junto da população para eles terem conhecimento sobre este dever. É um dever da população, da comunidade e um trabalho que fazemos já desde junto das escolas. Um dever que deve ser cumprido pela população. Não devem ignorar ou dizer que não sabem deste dever. Quanto ao mecanismo de saída de trabalhadores e na lei de recrutamento de trabalhadores não residentes, já tinha frisado anteriormente que é uma fase, que é uma etapa complementar ao mercado do trabalho de Macau. E se houver situações de licença sem vencimento obrigatório, possam encaminhar esses casos para a DESAL. Quanto à questão de consumo, cartão de consumo eletrónico dirigido pela deputada Chan Hong, temos monitorizado os preços. O preço dos bens, o índice atingiu em 2008 foram cerca de 8,61% e 2015 5%, mas houve um abrandamento nos últimos anos, agora estamos em cerca de 3%. Carne suína é um caso especial porque a carne suína, devido à peste suína, também foi afetada, já não recentemente, mas é um problema que persiste desde 2018, dezembro de 2018, e com o abastecimento escasso por parte da província de Guangdong, também afeta o problema. 10 que abasteciam, só um que abasteciam, e por isso vários mercados vão à procura dessa carne suína do mesmo fornecedor. E também muitos porcos não atingem o peso mínimo, e o peso ideal é de 160 da sua respectiva unidade de peso. E por isso agora o problema significa que há um desequilíbrio entre a procura e a oferta, e temos entrado em comunicação com as respectivas entidades para poder providenciar essas carnes suínas, porque no transporte dessa carne também envolve várias etapas, como no meio de transporte. Por exemplo, se no meio de transporte, dentro dos porcos, houver um morto, esse transporte, essa carrinha de porcos será de ser restituído. Há uma maior procura do que oferta, por isso está a criar essa oscilação, estamos a constatar, mas na falta dessa carne viva, as carnes congeladas conseguem suportar o mercado e a nossa procura. Todos nós temos opções. Vários preços que constatamos e também são diferentes entre os abastecimentos. Esperamos conseguir trazer
essas carnes suínas do Central primeiro atingir um equilíbrio entre a procura e a oferta e depois resolver sucessivamente os problemas. Quanto à questão do salário mínimo, quando foi aprovado na Assembleia no passado, mais uma vez saliento que não estamos a prejudicar as pessoas portadoras de deficiência, mas estamos a assegurar para eles não perderem uma oportunidade de serem recrutados e apelamos também aos empregadores para recrutar essas pessoas. Por isso tivemos um arranjo especial, um regulamento especial para complementar o seu salário para que esses atinjam o salário mínimo de 6.656 patacas. E quanto aos apelos que fazemos, como encorajamos as entidades patronais, também temos um mecanismo. Quanto à aprendizagem durante o estágio por jovens, esperamos lançá-lo esse plano com a maior brevidade possível. Esperamos em agosto, em que todas as empresas, as empresas possam organizar para dar oportunidade a esses jovens e conhecerem os vários domínios. Quanto ao setor do ensino superior, eu acho que merece uma discussão mais detalhada e pormenorizada depois, juntamente com a Secretaria para Assuntos Sociais e Cultura. Quanto à fixação de residência por investimento no exterior, há problemas, confesso, mas sempre que reúnem requisitos são referidos esses pedidos. Para responder ao deputado Maxwell Kuhn, eu estou a servir uma população de 670 mil habitantes. Por isso, durante o combate a esta epidemia, é um trabalho contribuído por 670 mil habitantes. É os trabalhos que devemos assegurar e, primeiro, o mais importante é aumentar a confiança durante esta epidemia e ter o sangue suficiente para injetar no mercado. Nos próximos 8 meses, a minha ideia é, o mais rápido possível, através de 3,2 mil milhões de patacas, depois de controlada a epidemia, atrair mais turistas e tentar prolongar a sua estadia em Macau. Se só pernoitarem uma noite, tentamos, através de diferentes eventos de entretenimento ou diferentes atividades, atraí-los virem a Macau. Os 13,6 mil milhões mais o fundo de 10 mil milhões, eu acho que são suficientes para suportar os mais necessitados. E também com a verba de 2,2 mil milhões e 3,6 mil milhões, no total 5,8 mil milhões, também servirão para diferentes faixas etárias, através desse dinheiro, injetar no mercado, para que esse mercado possa ter condições para funcionar. E aqui peço uma vez mais a todos usarem este dinheiro do consumo eletrónico e também de agosto a dezembro utilizarmos da mesma forma para estimular o consumo e a economia dessas empresas, para nós podermos persistir e insistir com os nossos trabalhos. Os dados que dei, muito claros, não apresenta grande diferença quanto ao número de empresas em falência deste ano em comparação com o ano passado. Por isso temos confiança, após a epidemia controlada, podemos recuperar os vistos individuais, os turistas, e depois avançamos com a diversificação da economia. Há pouco deixei de mencionar que é a gestão de fortunas. Desde novembro ano passado, o quarto ponto que falava sobre
os residentes da Grande Bahia podiam adquirir produtos de gestão financeira de Macau e vice-versa. Por isso, as instituições financeiras e bancárias podem já pensar quais são os produtos que podem articular e servem para os residentes do interior da China. Além disso, os deputados também referiram sobre os jovens que permanecem em Macau, que saem em Macau. Eu acho que cabe a sua opção, a sua decisão própria, depois de envidarem esforços na sua carreira, na sua escola, podem fazer a sua decisão. Quanto às rendas, o governo não dispõe de condições para pagar as rendas pelas empresas. O que podemos fazer é dar certos subsídios para eles subsistirem e para que todos podem em conjunto continuarem com o seu percurso. Quanto aos serviços de aviação, eu acho que não consigo responder assim, mas espero que, através de diversas formas, que eu saiba, as peças de aviação, o respectivo imposto já está isento. E já alguém já avaliou a viabilidade de locação financeira? Se este trabalho é viável, eu acho que sim, mas como é que o setor vai estimular e impulsionar este trabalho? Porque estamos a fazer face àqueles que frequentam a aviação executiva. Possa não ter esta aviação executiva, mas através da locação financeira conseguir recuperar o arrendamento. Quanto aos elementos de jogo, esses 35% acho que iremos manter. Em comparação com os Estados Unidos e a Europa, a nossa taxa é relativamente baixa. E também partilho a mesma opinião que o senhor deputado. Eu acho que os respectivos trabalhos merecem atenção e também dependem do setor e em conjunto com o governo. Eu acho que a Associação de Comércio também irá lançar o seu plano junto do governo. Estamos sempre preparados para o pior que possa vir a acontecer. Quanto ao Sr. Deputado Lei Chan-yu, sobre a diversificação da indústria e reforçado com um alto nível de tecnologia, as nossas indústrias atualmente são limitadas pelo fator do espaço limitado. Esperamos que dessas restrições todas temos primeiro mão de obras e também as condições suficientes para desenvolver este rumo, mas nunca excluímos os residentes locais. Quanto à relação de trabalho, sempre contamos com uma comunicação reforçada entre as três partes, a DESAL, os empregadores e os trabalhadores, procurando sempre a melhor forma de resolução de problemas. Quanto à CPCS, é uma organização, uma entidade específica para facultar as opiniões das três partes. E quanto à Lei de Relações de Trabalho e aos respectivos regulamentos, e quanto à lei sindical, nós já dissemos que o governo vai lançar o projeto de lei. Esperamos que no terceiro trimestre podemos lançar o documento de consulta
junto do público para os 770 mil habitantes possam também apresentar as suas opiniões e sugestões propícias e favoráveis ao nosso rumo de desenvolvimento no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. 請鄭安庭議員。多謝主席。多謝司長嘅。Sim, deputado Cheng On-Teng, muito obrigado pela sua resposta, Sr. Secretário. Relativamente aos que não conseguiram fazer o registro para o cartão de consumo eletrônico, o Sr. Secretário acabou de dizer que já está a ponderar para que essas pessoas possam fazer o registro. Muito obrigado. Agora, passando a palavra ao tema de imigração por investimento. Imigração para quadros técnicos. Também nessa altura nós tínhamos a necessidade, nomeadamente os mecânicos para reparar os aeronaves ou até os outros profissionais que nós necessitamos. Na altura, o investimento pode ser de 1 milhão para adquirir uma habitação, mas agora 1 milhão já não se compra uma habitação. Quando nós temos que tratar os assuntos, temos que ver em que espaço temporal estamos. Quanto à questão da pesca, para o desenvolvimento da pesca, o seu secretário vai ou não ter uma cooperação com a Secretaria para os Transportes e Obras Públicas, no sentido de ajudar o desenvolvimento do setor da pesca. Neste momento, o Fundo de Desenvolvimento da Pesca não é muito utilizado. No entanto, os pescadores entendem que não há muitos apoios para eles. Este fundo já instalado, criado há tanto tempo, como é que nós podemos mobilizar as verbas para ajudar os pescadores, para eles poderem ter uma reconversão ou uma valorização da sua atividade, ou então para a troca de embarcações de pesca de madeira para metal? E depois, quanto aos quadros técnicos que já têm o BIR expirado, como é que é possível resolver? Muito obrigado. Agora vamos convidar o Sr. Deputado Lancinho. Muito obrigado pela sua resposta, Sr. Secretário. O setor de jogo é uma indústria muito importante que garante o emprego de milhares de famílias e por isso eu agradeço que aceitou e também recebeu a minha opinião e depois abrangeu esta questão num documento de consulta. Espero que, porventura, os amigos desse setor possam também apresentar as suas opiniões. Quanto ao arrendamento e também ao governo eletrónico, poderá depois complementar nas suas próximas intervenções. E quanto à saída dos trabalhadores, o seu mecanismo, segundo as informações disponíveis na DESAL, em março deste ano reduziram 7 mil e pode refletir que há menos trabalhadores, mas não significa que saíram 7 mil, porque há uma cota e alguns queiram cortar essa cota de trabalhadores não residentes para dar a prioridade ao residente local. Poderás detalhar mais sobre essa informação? Quanto ao empreendedorismo juvenil, também são organizados alguns universitários para irem fazer um estágio nos casinos e depois desse estágio, se esses jovens desejam lá trabalhar nesta instituição, naquela empresa, haverá um mecanismo para empregá-los, para recrutá-los. Esses são os meus problemas. Muito obrigado. Senhora deputada Chan Hong, muito obrigada pela resposta do seu secretário, tão pormenorizada. Não só de uma forma macro, mas também de uma forma micro. O seu secretário está muito a par dos assuntos e por isso respondeu muito detalhadamente. Relativamente aos preços dos produtos, desde o início da epidemia até agora, os serviços de economia têm vindo a mobilizar os seus inspectores para fazerem a inspeção necessária. Sim, quando nós
apresentamos um problema, a Direção de Serviços de Economia consegue responder muito rapidamente. Espero que continuem a fazer esta inspeção na sociedade e acompanhar a variação dos preços quando o cartão de consumo eletrônico começar a ser utilizado. Agora, quanto ao emprego dos portadores de deficiência, é muito gratificante em ouvir que as grandes empresas têm já cotas para o estágio dos jovens e também têm já apontado em empregar os portadores de deficiência. Quanto ao estágio dos estudantes universitários na Grande Bahia, eu gostava de saber como é que é este plano, como é que os estudantes universitários de Macau conseguem aproveitar este plano para fazerem o estágio na Grande Bahia. Porque muitos que estão a frequentar cursos em Macau, do ensino superior, querem conhecer mais a empregabilidade, a situação das empresas da Grande Bahia para, assim, programarem a sua vida profissional. Porque eles não fizeram cursos no exterior, mas sim nem na China, e por isso, com o estágio, podem, sim, aproveitar muito. Senhor deputado Massoi Kun, sim, senhor presidente, muito obrigado. Senhor secretário, eu gosto muito de debater consigo. Consegue responder assim como eu perguntei ou como que eu questionei. Quase respondeu todas as minhas perguntas. Mas ao segundo ponto, em relação aos micro, pequenas e médias empresas, o desenvolvimento dos jovens em Macau, no interior da China, quais são as vantagens e desvantagens, como é que podemos introduzir as empresas com alta tecnologia, por exemplo, para as construções com materiais de proteção ambiental. Como é que podem importar essas empresas ou essas companhias assim para que os jovens de Macau podem aprender com essas empresas de alta tecnologia? E, por exemplo, tivemos uma formação para infiltração da água nos edifícios, mas este tipo de curso custa muito, mas vale a pena. Porque os professores ou os formadores são da qualidade, por isso o preço é mais elevado. Mas agora, os cursos organizados em Macau, muitas vezes vocês discutam o preço com os formadores, mas não vale a pena, porque se são bons formadores, então o preço é definido. Portanto, aqui os cursos de formação também são importantes. Quanto aos materiais do amigo ambiente, será que vai haver empresas que colaborarem em Macau para que Macau também domine essas tecnologias e para melhor preparar os jovens e as empresas? E sendo uma cidade principal na região da Grande Bahia, eu acho que também é uma oportunidade importante para a introdução desses tipos de empresas. Senhor deputado Lee Chan-yu, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as respostas do senhor secretário. No entanto, como é que nós podemos elevar esta taxa de empregabilidade e como é que nós podemos melhorar as políticas de emprego? O senhor secretário não respondeu como deve ser, mas, no entanto, não vou insistir, mas sim queria ir para o assunto das relações laborais, no que diz respeito à concertação social e depois em relação à própria lei laboral. E nós temos uma lei com 10 artigos para proteger os direitos dos trabalhadores. Quais são as leis que ainda não foram feitas? Quais são as que merecem ser revistos? O senhor secretário, se nós utilizarmos o princípio do 0 a 100, então nós temos que ter uma revisão, pelo menos para a lei do salário mínimo. Nós podemos não ter nada e depois conseguimos ter. Mas quando nós temos algo, nós queremos aperfeiçoá-lo. E por isso temos que também entrar
em harmonia com o mundo, com os padrões internacionais. Nós temos que proteger os direitos e as garantias dos nossos trabalhadores. Nós temos que ter como referência a situação internacional, especialmente quanto à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Nós temos que ter aquilo que os outros não têm e temos que ter os melhores que os outros já têm. Faça favor, Sr. Secretário, responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão dirigida pelo deputado Cheng ontem, se declarou esse imposto para o exercício de atividade de pesca, terá o direito a receber os subsídios, também a bonificação de juros até 4% de créditos, uma garantia de 70% que pode ir até 4,9 milhões, também um empréstimo máximo de 7 milhões para melhorar a sua atividade, desde que seja elegível e qualificado para o imposto de operação e funcionamento. E quanto à residência, a primeira questão é saber se tem por centro de vida em Macau, se a pessoa faz a vida em Macau. Não disse que ia colocar a questão no documento de consulta, mas no documento na altura da elaboração do documento de consulta, se tiver esta opinião, sugestão, poderá apresentar ao Sr. Deputado. Quanto ao governo eletrónico e arrendamento dos serviços públicos, convido o Sr. Diretor Yong para responder. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Presidente, agradeço pela pergunta do Sr. Deputado Lancinho. Em relação à governação eletrônica, nós já em 2011 começamos com o sistema de declaração de impostos. Os contribuintes podem consultar os seus dados fiscais através da plataforma online, desde que façam um registro. E depois, em 2015, já temos os quiosques de atendimento automático e os contribuintes também podem consultar nestas quiosques de atendimento automático. Podem alterar a sua residência de comunicação para a entrega de notificações de matéria fiscal, assim como pode utilizar estes quiosques para tratar outros assuntos também do âmbito fiscal. Temos também a plataforma que é a plataforma do governo e os serviços de finanças vão continuar a explorar mais aplicações e mais plataformas para facilitar a vida dos nossos residentes. Relativamente ao arrendamento de instalações públicas, no intuito de reduzir os encargos com as rendas, os serviços públicos, quando renovam o arrendamento, tem de apresentar uma fundamentação do porquê de renovar os contratos de arrendamento. E os serviços públicos devem ainda maximizar os espaços disponíveis para evitar o arrendamento desnecessário. Os arrendatários e os proprietários, os arrendatários serviços públicos, mais os proprietários privados, devem consertar os preços e as rendas para estabilizar as rendas. Por outro lado, também vamos tentar fazer com que os serviços públicos não tenham que depender das instalações públicas. Temos um edifício para os serviços públicos e que muito em breve estarão as obras finalizadas para ser utilizado. No NAP temos um lote capa, que também é para o edifício dos serviços públicos, é um edifício do governo. Se os serviços públicos ainda tiverem a necessidade de arrendar instalações privadas, então, para além da fundamentação, têm de justificar o porquê de não utilizar as instalações públicas. Só quando as instalações públicas não forem suficientes é que são autorizados para arrendar as instalações no privado.
有一套 Quanto ao mecanismo de saída de trabalhadores, também temos um mecanismo, sempre que haja uma transformação, primeiro temos que salvaguardar e proteger os interesses e os direitos dos nossos trabalhadores. Estamos acompanhando de perto a situação de emprego no mercado e quanto ao emprego dos jovens, o deputado José Pereira Coutinho também já apresentou as suas questões. Primeiro, damos oportunidade de estágio para esses jovens e para eles terem uma experiência antes de ingressarem num trabalho, terem uma ideia como é o trabalho em concreto e também terem condições para depois negociarem com a entidade patronal se tiver lugar o recrutamento. Exemplo, se conseguirem o recrutamento após estágio é o mais ideal. Também vamos dar o acompanhamento dos respectivos trabalhos, observar a situação da utilização do cartão do consumo eletrónico e esperamos com esta epidemia os nossos mais 7.900 estudantes universitários possam ter menos dificuldades ao encontrarem um trabalho. Poderão, espero eu, conseguirem um trabalho e vamos trabalhar para isso. Quanto à situação das pequenas e médias empresas, uma questão colocada pelo deputado Ma, eu acho que é experiente, um formador nesta área e também poderá trabalhar nesse sentido. É um bom formador nesta área e se cobrar menos ao governo, poderemos ter mais oportunidades e condições de abrir mais cursos de formação e poderemos ver os esforços, podemos contar com esses esforços com você, consigo. E quanto à arquitetura para a proteção ambiental, construção de proteção ambiental, também estamos disponíveis a disponibilizar o serviço One Stop. Quanto ao deputado Roy Young-sang, também deputado Maxwell Kuhn, perguntaram se vamos haver uma terceira ronda de subsídios ou de medidas. Agora estamos acompanhando de perto, dar atenção à situação da epidemia e também algumas situações das PMEs. Primeiro, temos que, de uma forma adequada, voltar à normalidade o nosso negócio e também a nossa relação com Hong Kong e o interior da China. Quanto à questão da deputada Chan Hong, como é que podemos melhorar a plataforma de consumo eletrónico? Eu acho que é uma questão que já discutimos há alguns anos e espero que através de unir as diferentes plataformas de pagamento e espero que no próximo ano podemos chegar lá. Inclusivamente, Macau Pass também está a ser abrangido nessa discussão. Espero que podemos ter uma chave para abrir esta porta no futuro. Muito obrigado. Bom, a quarta ronda já terminada, vamos iniciar a quinta ronda. O senhor deputado Chan Ma-keon, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, boa noite. Tenho algumas questões. Primeiro, sobre a financeira. A questão da financeira em Macau. Parece que há muitos comentários a dizer que o jogo ocupa um espaço elevado. E, ultimamente, muitas empresas também estão a impulsionar outros produtos financeiros. Mas só que este sistema financeiro também tem que ter um melhoramento. Eu gostaria de perguntar, porque aqui não vejo nas lajes, qual é a orientação para a revisão desta lei, porque já temos revisto a lei da alocação financeira, ou seja, já saiu da lei geral, parece que é para facilitar essa política, para que os investidores podem ter meios mais facilitados para investir nessa alocação financeira.
Parece que o objetivo é para facilitar, não é? Mas só que nesse engordamento, só que a lei financeira já em vigor há mais de 20 anos. Parece que também há muitas desatualizações. Porque atualmente em Macau temos companhias para vender ações e parece que não há leis muito claras para fiscalizar essas companhias. E no futuro pretendem emitir obrigações, só que em Macau não há leis para regular isso. Temos em companhias de bolsistas, por exemplo, parece que em Macau só há 2 companhias com licença adequada para compras e venda de ações. E em Macau também tinha dito que haverá um centro de bolsa, um mercado da bolsa com liquidação em renminbi. Só que se em Macau não temos este tipo de lei, como é que pode existir companhias para fazer a troca de negócio entre esses produtos? Qual será a direção para a revisão da lei? E quanto à lei fiduciária, em Macau, nós ainda não temos conhecimento sobre o documento, mas ouvi dizer que já tem um documento da proposta da lei. Só que em Macau, no Código Civil, há uma relação entre licado e em Taiwan também tem este conceito de legítima. E agora, como é que podemos coordenar estes direitos? E agora, como é que podemos formar juristas na área financeira? Porque sendo um elemento da área de direito, como Macau, o setor financeiro há um atraso comparando com outras regiões. Por isso, os juristas de Macau não têm não domina conhecimento sobre as leis financeiras. Por isso, em Macau precisamos de formar mais juristas na área da financeira. Também, se calhar, um profissional da área da financeira devia também ter alguma formação sobre o direito da Macau. E nós, sendo juristas, também devemos ter algum conhecimento sobre a área ou funcionamento da área financeira. E 3. Ainda gostaria de perguntar ao seu secretário, porque no documento das LACs falou sobre aperfeiçoamento do sistema de tributação para que a população pode se beneficiar do fruto de Macau. Aqui parece também tem a ver com a gestão. E agora, como é que podemos aperfeiçoar este direito da tributação? Se calhar pode apresentar mais sobre esta ideia. Estão tudo. Obrigado, Sr. Lolomé, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Secretário, muito boa noite. E na introdução das leis do Sr. Secretário está escrito que tem que melhorar os diplomas legais e laborais. Eu também concordo com isto, porque uma sociedade avançada como Macau também tem que melhorar este aspecto. Há muitos definem que o governo de Macau tem que fazer uma revisão em tempo oportuno, mas só que esta revisão não está a ser feita como deve ser, portanto, alguns direitos dos trabalhadores estão a sofrer de uma danificação.
E mais também há problemas sobre as subsistências dos trabalhadores, bem como a da sua família, como estes trabalhadores e a sua família possam sobreviver. E do Decreto-Lei número 49/95/M, este Decreto-Lei, o valor máximo está escrito neste Decreto-Lei deve ser ajustado anualmente. Mas olhamos para este Decreto-Lei a partir de 2006 até 2010, durante estes 5 anos, ou até hoje, já estamos em 2020, não houve nenhuma revisão ou ajustamento. Como, por exemplo, a incapacidade. Sim, ajustou este montante de 800 mil para 1,25 milhões de patacas, mas já parou ali. E já passaram 10 anos. Para os trabalhadores, se o salário não é suficiente para que eles possam aguentar ou suplementar a vida. Se uma pessoa com idade inferior a 25 anos e é incapaz, eles podem obter um salário de 132 vezes. Então é cerca de 2,24 milhões de patacas. Por isso, nesta circunstância, este número já não está a acompanhar o ritmo atual, que é um número obsoleto. E a DESAL e a MCM já criaram um grupo de trabalho que no ano passado, em outubro e novembro, já ouviu as opiniões das partes laborais e patronais. Por isso, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário como é que o Sr. Secretário pode acompanhar esta situação e melhorar neste âmbito. E, em segundo aspecto, os meus colegas também falaram sobre o emprego dos jovens. Aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a competência técnica dos jovens, que no ano passado a equipe de Macau, neste âmbito, também participaram em alguns concursos e os resultados foram notáveis. E até as cidades da Grande Bahia também enviaram equipas para participar. Portanto, o governo pode apoiar os jovens a participar nestes concursos e criando os talentos. Como na introdução das leis, também disse que não pretendemos só formar os talentos para uma determinada especialidade, mas sim pretendemos formar os talentos para que eles possam ter uma melhor carreira. Nomeadamente, no próximo ano, vai ter lugar um concurso técnico internacional em Xangai. Como, por exemplo, desenho de vestuários, a maquiagem, restauração, até os setores mais emergentes, financeiro, inovação tecnológica. Eu, de acordo com o que entendi, os jovens de Macau neste hábito fazem muito bem, que são talentos. E, por último, também gostaria de discutir com o Sr. Secretário se é viável a fixar o imposto de circulação, porque agora já entramos no mundo eletrônico,
Já temos uma aplicação para saber se alguém ainda não pagou este imposto. Por isso, gostaria de saber se o governo tem condições para rever a lei, o decreto-lei 96/96/EM. Se o governo tem medidas convenientes, então já pode poupar os trabalhos do governo. E assim os serviços públicos podem, através das aplicações, ter acesso sobre a situação. Porque no ano passado, em outubro, o governo, a parte do governo, conseguiu verificar que houve 1.300 cidadãos que ainda não pagaram o imposto de não fixar o imposto de circulação no seu veículo. Portanto, eu creio que o governo de Macau tem condições para fazer este trabalho. Se o governo pode considerar mais para os cidadãos, e no futuro os cidadãos já serão dispensados a fixar, a curar este imposto em papel nos veículos. Senhora deputada São Pequim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário, em primeiro lugar, quero agradecer os trabalhadores do IPIM por terem vindo a buscar as máscaras a nível mundial para assegurar o fornecimento de máscaras à população de Macau. E também agradecer aos trabalhadores da economia porque têm vindo a inspecionar os preços dos produtos para que a população tenha bens de consumo. A máscara é muito importante. Quando a máscara é um bem precioso, Macau está a ser uma terra de sorte porque a população de Macau não tem que andar atrás da máscara e ficar aflitos de não conseguirem ter as suas próprias máscaras. Espero que o governo continue com este princípio e esta missão de melhor servir a população, assegurando o fornecimento e abastecimento de mercadorias e de bens essenciais para a população, bem como poder assim estabilizar a situação da epidemia. O novo governo, sob liderança do chefe do executivo, conseguiu adotar as medidas eficazes para que os trabalhos voltem à normalidade, até as pessoas terem uma vida mais aliviada. Por outro lado, outras medidas também foram lançadas, tais como o cartão de consumo eletrônico para dinamizar o consumo interno. No entanto, o mercado de consumo interno de Macau é relativamente pequeno, mesmo com as medidas de apoio do governo. Essas medidas nem sempre conseguem ajudar o desenvolvimento de todos os setores. Portanto, há alguns serviços prestados são mais do que as necessidades. Por exemplo, o setor de convenções e exposições, o setor hoteleiro, as indústrias criativas e culturais e ainda o setor imobiliário. Estes setores têm um peso relativamente grande no tecido econômico de Macau. Quando, a curto espaço de tempo, nós não conseguimos ter o regresso de turistas do interior da China ou do estrangeiro, ainda continuamos a enfrentar muitas incertezas. A taxa de desemprego poderá continuar a subir e as relações laborais também serão cada vez mais tensas. Nos últimos tempos, claro que nós compreendemos que cada parte tem as suas dificuldades. Recebemos muitos pedidos de ajuda e as PMEs também têm os seus familiares e compreendem qual é a importância do emprego para o trabalhador. Para eles próprios, os patrões também têm vindo a tentar aguentar e mais aguentar.
mesmo que estão com dívidas atrás de dívidas. Mas agora, com esta conjuntura mundial cheia de incertezas, as empresas tiveram que pedir aos seus trabalhadores para entrarem em férias sem vencimento, ou então também alguns trabalhadores foram despedidos sem esta grande vontade do seu patrão. O governo disse que vai reforçar a comunicação entre a parte patronal e a parte laboral. Claro que a comunicação é importante, mas temos que avaliar de uma forma objetiva todos os fatores que estão aqui incluídos, envolvidos. Temos que ter um desenvolvimento entre as partes de forma saudável para que a parte patronal e a parte laboral possam, de mãos dadas, ultrapassar ou superar todas estas dificuldades. O chefe do Executivo, na legislação governativa, utilizou uma boa parte para explicar e apresentar a cooperação entre Macau e os territórios vizinhos da Grande Bahia, assim como a integração de Macau nos projetos nacionais. Mas para a diversificação ou para o desenvolvimento dos diferentes setores, já temos vindo a ouvir há anos, mas ainda continuamos sem ver qualquer resultado concreto. Por exemplo, o setor da medicina internacional chinesa, nós não temos ainda qualquer peso que este setor possa representar no PIB de Macau. Agora, para o desenvolvimento destes setores, o novo governo terá ou não novas ideias para impulsionar o desenvolvimento deles. Claro que só uma mão nós não conseguimos bater para fazer som. E por isso, nós temos que construir as plataformas, mas também temos que institucionar mecanismos. Só com os melhores mecanismos é que nós podemos permitir a entrada de diferentes investidores ou de apostas, para assim concretizar e materializar os projetos de desenvolvimento dos setores e ainda materializar a cooperação entre Macau e Hengqin. Nós, como sabemos que 40% do nosso PIB ainda vem das PMEs. Macau tem as pequenas e médias empresas que ficaram muito afetadas por causa das operadoras do jogo. O espaço de manobra e de sobrevivência também tem vindo a ser cada vez mais limitado. Hoje em dia, perante a situação econômica, mais os problemas dos recursos humanos, as PMEs não conseguem sobreviver muito bem. Por exemplo, em termos de recursos humanos, o salário já não é comparável com o salário praticado pelas grandes concessionárias. E por isso, quando a procura de recursos humanos, as PMEs têm muitas dificuldades. Neste momento, quando nós queremos um salário mínimo, é um corte radical para todos os setores, isto é, o padrão, o critério do salário mínimo é para todas as empresas, o que não facilita a continuação e a sobrevivência das PMEs. Será que para as PMEs podem adoptar medidas de recursos humanos diferentes em relação aos das grandes empresas e em relação à importação de TNRs também poderá ter uma medida diferente? Mais uma vez quero agradecer o esforço do senhor secretário e que as medidas pecuniárias são muito boas para muitas pessoas, mas só que para as empresas de 20 pessoas ou superior a 20 pessoas, trabalhadoras, também o apoio é em um montante igual. Tem 200 mil para as empresas com 20 trabalhadoras ou aquelas que com mais de 20 trabalhadoras. Há algumas empresas com mais de 100 trabalhadores, como é que elas vão funcionar? Como é que elas vão continuar a sobreviver sem estes apoios econômicos? Como é que eles vão contribuir para a sociedade? Muito obrigado. Senhor Deputado José Choi Sai-Peng. Muito obrigado, Senhor Presidente, caros deputados.
algumas questões que gostaria de partilhar. Primeiro, que tem a ver com o ponto de situação, desenvolvimento de serviços de economia e a inovação da tecnologia. Disse anteriormente que ia integrar esses diferentes serviços, inclusivamente a FDCT e a Edivan nos serviços de economia, que faz uma boa articulação com uma boa construção da plataforma tecnológica. E Macau também tem uma vantagem no desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica, e por isto esta integração, esta fusão certamente servirá para uma transição da inovação tecnológica, do rumo de desenvolvimento nessa área, o que eu estou totalmente de acordo e também indispensável ao trabalho no futuro. Mas o que importa saber é os estatutos do FDCT. Disse que irá prestar certos apoios para desenvolvimento, desencadeamento de alguns estudos em diferentes vertentes, e muitos projetos em Macau são subsidiados por este fundo. E após esta fusão, esta integração, como será o funcionamento deste fundo? Há pouco o Sr. Secretário disse que alguns trabalhos científicos será integrado na DZES, mas quanto aos fundos, a generalização científica, como será feita? Vai ser o mesmo serviço a dirigir dois fundos diferentes ou como? Quanto a outra questão sobre a Macau Edivan, esses funcionários após fusão serão integrados como funcionários públicos, porque muitas empresas de capital público também fizeram da mesma forma, e para esses funcionários, se puderem adotar a mesma maneira, também poderá acalmar esses trabalhadores. Outra questão, durante a epidemia, o empreendedorismo juvenil, o que é que fizemos nesta vertente? Estou muito satisfeito porque, através de vários estudos, Macau dispõe de diferentes grupos que estão a trabalhar nesse sentido, e no nosso mercado, no empreendedorismo juvenil, optam predominantemente por restauração, venda, retalho, entre outras áreas. E quando o governo está a funcionar este centro de incubação de empreendedorismo juvenil, na cultura e na exposição apresentam-se diferentes percentagens, mas o problema é o que significa esta diferença. E durante esta epidemia nós verificamos que, após estudos, várias empresas podem não ser afetadas por esta epidemia. Aqueles que prestam serviços de informação e tecnologia, muitos nem sequer precisam, talvez, de apoio do governo. Aqueles que prestam restauração ou ensino à distância, podemos ver que o governo fez um trabalho muito direcionado para a resolução dos problemas, e também esperamos um maior apoio do governo. Também o governo, no seu relatório, falou sobre as atividades jogo e elementos não jogo. Como é que o governo poderá impulsionar estas empresas com resiliência, possam conseguir valorizar os seus efeitos durante esta epidemia? E falando de tecnologia, no apoio de pequenas e médias empresas, também falou de uma forma no seu estilo de operação, no fomento do consumo, no pagamento eletrónico através de diferentes propagandas junto de vários setores, e também lançou planos que apoiam e que encorajam o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. E mundialmente, no estímulo ao desenvolvimento tecnológico, haverá outras opções. O governo, talvez na terceira ronda, poderá
a curto ou médio, ou num prazo mais longo, definir medidas para melhor adaptar às circunstâncias atuais e às mudanças, e também vales eletrónicos, tecnológicos, em que o governo pode criar emprego em vez de subsídios para que os pequenas e médias empresas possam adquirir estes serviços tecnológicos, e através desses conhecimentos acumulados e das sinergias, por exemplo, Hong Kong, alguns mercados ou instituições, quando adquirem esses serviços tecnológicos, 75% dos adquiridos vai ser enviado para apoio às pequenas e médias empresas. E através do apoio do governo e também de outras partes para promover a utilização desses vales tecnológicos, vales de tecnologia. Esta nova modalidade, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário se Macau é viável adotar esta forma, este método, para termos um melhor desenvolvimento. Outra questão que também perguntamos ao Sr. Chefe do Executivo quanto à captação de investimentos. Quais são as medidas e também ou medidas acessórias que possam responder à captação de investimentos com a disponibilização dos recursos de solo, de recursos humanos, algumas medidas concretas que possam captar os investimentos das pessoas, e o IPIM que está a fazer esta captação de investimentos, poderemos optimizar esses serviços de uma forma, um serviço único para abranger todas as formalidades, e mais de 100 mil milhões de patacas que envolvem nos depósitos, e muitas vezes esses depósitos estão investidos no imobiliário, e tanto o governo como os jovens também apresentam dificuldades. Podemos, através da captação de investimento, estimular e abrir um novo canal para que os nossos investimentos possam ter mais saídas? Deixo para a próxima intervenção. Senhor Deputado Lau Chingai. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa noite. Bom, até agora, muitas questões foram colocadas pelos colegas e por isso apenas queria partilhar ou debater algumas questões com o Sr. Secretário. Nas suas linhas de ação governativa, temos aqui muitas despesas e depois também temos muitos objetivos, temos ainda uma lógica muito clara, temos as medidas provisórias para a epidemia, temos planos a médio prazo, temos novas ideias, também surpresas. Eu acho que eu posso entender que são umas lajes bem feitas. No entanto, depois de fazer a leitura, há uma outra parte um bocado mais esquisito. É assim, nas linhas, o seu secretário tem praticamente dois blocos. Primeiro, são as perspectivas sobre a situação econômica. Depois, a segunda, são as prioridades das linhas de ação governativa. E o foco de atenção para a primeira parte, cerca de meia página em relação às perspectivas. De resto, são praticamente as prioridades das linhas de ação governativa. Ora, como acabei de dizer, eu acho que o conteúdo, o número de páginas é relativamente bom
Mas o que me chamou mais a atenção é em relação à parte de perspectivas, porque nós temos que perspectivar para um futuro e, de facto, as prioridades das linhas devem ser em consonância com as perspectivas de ação governativa. Se as perspectivas são boas, então, em princípio, nós temos que receitar medicamentos em função das perspectivas. Por isso, caso, claro que o seu secretário pode não ter um tempo suficiente para incluir outros assuntos na parte de perspectivas e agora as incertezas são constantes, há sempre muitas mutações e por isso nem sempre é possível de fazer uma perspectiva a longo prazo. Mas ao lermos as linhas, muitas empresas querem saber qual é o cenário econômico do próximo ano. As grandes empresas, as médias empresas também querem saber como é que é a situação para o próximo ano e assim ajustar os seus próprios negócios. Ora, sendo isto, creio que o seu secretário poderá partilhar alguns pormenores conosco para nós sabermos qual será o cenário da economia de Macau no ano de 2020. Por exemplo, quais são os indicadores que nós podemos tomar como referência e depois 130 mil milhões de receitas brutas. Será que o senhor secretário ainda tem esta confiança em conseguir? A taxa de desemprego, qual será para o ano de 2020? E para o ano de 2020, o número de visitantes foi previsto? Porque os turistas são muito importantes para a nossa economia, por isso haverá ou não uma previsão em relação ao número de visitantes. Outra questão também é sobre a medicina tradicional chinesa. O seu secretário tem nas suas slides um capítulo muito rico para o setor de medicina tradicional chinesa. Eu estou a ver que vocês dão muita atenção e por isso há um texto longo para o desenvolvimento da MTC. Nós temos já a direção do desenvolvimento deste setor, mas haverá ou não uma meta da taxa de produção, porque a MTC poderá ser um meio de intervenção para a diversificação da economia. E por isso, num futuro próximo, como é que nós podemos promover a diversificação econômica? Como é que a MTC pode contribuir para o PIB? Qual o peso que a MTC vai produzir para o PIB? E mais uma questão, como ainda tenho uns minutinhos, a MCM conseguiu muito bem ter um lucro de 30,2 mil milhões de patacas nos investimentos. E por isso quero aqui dar o meu apreço em relação ao trabalho feito pela AMCM. Mas realmente muito bem. Só que, como são tantos fatores de incerteza, a reserva financeira continua com as mesmas estratégias de investimento ou haverá alguma alteração quanto a estas estratégias? Por enquanto eu vou ficar por aqui. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Chen Wai-kan, Sr. Deputado Song Pek-kei, Lam Wai-lunch, Sr. Choi Sai-peng e Sr. Lau Jing-ai.
pelas vossas perguntas. Peço desculpa que se calhar na resposta passada esqueci-me de responder ao Sr. Deputado Lei Jianyu. Não era para fugir da pergunta. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, a opinião da CBCS. Podemos sentar e ouvir e discutir qual é o problema que estamos a enfrentar e qual é o próximo passo. Não era para fugir ao problema, era para enfrentar e encarar esses problemas. Porque se fugirmos do problema, esse problema pode ser ainda maior. E em relação à pergunta da senhora deputada Lei Jingyi, quanto aos alimentos não jogo e sobre a licença de jogo, no final do ano vamos ter uma consulta pública para uma redefinição para o setor. Agora, os hotéis e os centros comerciais, as restaurações, são considerados alimentos não jogo. Temos de refletir, ou então temos ainda de introduzir outros alimentos, por exemplo, turismo desportivo e até produtos com elevado consumo. Temos de abrir a nossa mente para ver mais longe, para ver como é que podemos definir melhor esses setores. E gostaríamos de ouvir, claro, opiniões de todos. E em relação à pergunta do Sr. Deputado Chan Waka, o sistema financeiro já durante algum tempo nós tínhamos dito que temos primeiro ter um regime para avançar com o sistema. Por isso, no corrente ano, tivemos um grupo de trabalho para aperfeiçoamento das leis, com a Associação da Banca, entre outros participantes do setor. Em relação a isso, temos de rever o regime jurídico do setor de seguro, de financiamento, também sobre a elaboração da lei da fiduciária, porque só podemos ter uma base forte de leis é que podemos arrancar com os trabalhos. Em relação ao investimento, as companhias para gestão de fundos, também está nas LACs de corrente ano. Este ano tivemos um perito, recebemos um parecer de um perito português sobre a lei fiduciária em Macau, porque nós temos a articular com o Código Civil, nomeadamente um mecanismo para proteção de familiares na parte de direito de sucessões, e isso também temos de comunicar com o DESAG para criar um grupo de trabalho para isso. E em 2016 a Associação Financeira e a Associação dos Advogados de Macau também assinaram um protocolo de cooperação para aperfeiçoamento da respectiva legislação, ou seja, para organizar a formação aos profissionais da área financeira. Nomeadamente, já foram formados 1.800 profissionais do setor para esta aprendizagem da área de direito. Quanto ao recurso público e a sua redistribuição, é através de cobrança de imposto, para podermos reduzir o fosso de riqueza e pobreza.
e assim fazemos esta redistribuição. E também em relação à pergunta do Sr. Lee Chang-yu, pois eu acho que devemos falar ou resolver este assunto entre as três partes. Acho que nós temos de encontrar um ponto de equilíbrio para a resolução desses problemas. Quanto ao espírito de mestre, acho que é uma postura que todos os trabalhadores devem ter. Especialmente, acho que por isso os jovens que na área da informática conseguiram ter um bom desenvolvimento e a maioria dos jovens também gostam de entrar para a área da tecnologia. E em relação ao imposto de circulação, vamos tentar comunicar com o DESAT para ver como é que podemos introduzir as metodologias inteligentes. E em relação à pergunta sobre PMEs, por que é que nós também cobrimos o salário mínimo para os TNRs? Porque não queremos, por causa de diferença entre o salário, é que pode prejudicar a oportunidade de emprego dos residentes de Macau. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Leite, e gostaria de pedir ao diretor Tai e da Sra. Presidenta Lau para responder. Em relação à intervenção do Sr. Deputado José Peng, vamos reorganizar e integrar os recursos administrativos para melhor utilizar a tecnologia no sentido de criar um ambiente mais eficaz e mais otimizado. Vamos ainda consertar a investigação e os estudos de ciências e tecnologia para impulsionar a diversificação da economia e satisfazer as necessidades. Em relação à fusão dos serviços, nós vamos considerar as políticas de desenvolvimento da tecnologia. Ainda vamos ver as opiniões dos stakeholders deste domínio da tecnologia. Ao mesmo tempo, vamos acumular as experiências já adquiridas para definir as melhores competências de Macau neste âmbito. No que respeita ao desempenho, teremos que maximizar todo o nosso trabalho para atingir essa meta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão do deputado do Choi. É um trabalho importante para a diversificação da economia de Macau e, através das posições e convenções, o IPIM tem empenhado, através das redes no interior da China, reforçado a cooperação juntamente com a província de Guangdong, tendo lançado várias formas, inclusivamente mais divulgação e sensibilização sobre o ambiente para negócios nestas duas partes, para mais pessoas interessadas saberem do efeito da plataforma de Macau, captando mais investidores a investirem no mercado entre a China e os países de língua portuguesa. Para esses investidores também temos um serviço one-stop para que eles possam instalar o seu negócio e de forma mais ordenada. E no início de 2019 lançamos mais de 842 projetos e 602 foram materializados. E a maior parte são de venda retalho, em seguida de restauração, comidas e bebidas. Através de comissões composta por 12 serviços públicos que prestaram apoio a esses trabalhos e com as medidas de aperfeiçoamento do ambiente de investimento, também
O serviço público conseguiu reduzir os custos das empresas para virem investir em Macau, o que é mais simplificado e também mais grandes empresas gostariam de vir investir em Macau. Através de campanhas de sensibilização e divulgação, conseguimos também articular com as empresas menos conhecidas para virem a Macau investir. E através de exposições e conferências, aumentar os canais para podermos proceder aos trabalhos de forma recíproca. Quanto ao serviço One Stop de investimento, recebemos 144 projetos em 2019 e 96 96 foram materializados. E, ao mesmo tempo, através das comissões dos 12 serviços públicos, acompanhamos os projetos de maior complexidade para acompanhar de perto e prestar apoio a esses investidores. Desde 2000, março de 2000 até 2019 foram acompanhados a cerca de 300 projetos, inclusivamente manufatureira, a bancária, na área de medicina, venda, retalho de renome, restauração, entretenimento, recinto fechado, entre outros, e o nosso serviço do One Stop, ao longo desse período, ao longo de tantos anos, servindo como exemplo, o chá do interior da China, o hot pot, também é uma das áreas mais conhecidas, mais quentes, e espero que podemos atrair mais investidores para essas áreas. Muito obrigada. Muito obrigado. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Lau Jing-ai, porque no documento pouca parte falou sobre a perspectiva, porque é muito difícil comprometer que nos próximos 8 meses que tipo de trabalho que eu posso concluir, especialmente nesta fase da epidemia. Nós queremos registrar aqui os trabalhos que nós podemos concluir, porque não queremos passar um cheque careca a todos. Estamos de acompanhar de perto a evolução no exterior, e a estabilidade da epidemia é pressuposto para a recuperação. Não há outra maneira. E agora, previsão. Eu tenho 3 perspectivas, 3 níveis: bom, menos bom e mau. Se fazendo tantas previsões, então é melhor trabalharmos em 3 aspectos, nomeadamente investimento, consumo interno, e através desses trabalhos é que, em vez de apresentar os números da previsão, acho que é mais vou-vos dizer que tipo de trabalho que vamos cumprir. Já em muitas ocasiões que falamos sobre investimento de MTC, uma farmácia nacional chama-se Guangyao, já tem interesse, também outro da Hong Kong tem interesse de investir em Hanqing. Estes 2 laboratórios da MTC também há muitos resultados de investigação que conseguem transformar em produtos. E acho que podemos dar algum incentivo para a industrialização das suas investigações. Acho que no futuro qualquer pessoa de Macau deve ter essa oportunidade de participar. Temos uma indústria, então se agora não temos profissionais para esta área, nós podemos importar. Assim é que no futuro os profissionais da MTC é que podem ter saída. Em relação a esta receita de
500 e 600 milhões é de venda de produtos, mas agora esta receita vindo de compras da ação e por isso devido a risco mundial em dezembro já vendemos essas ações. Assim, atualmente todas as reservas estão investidas nos produtos seguros. Por isso, assim, podemos ter uma reserva estável e saudável. Quanto à reserva, para além de manter o seu valor, é também importante ter uma valorização destas capitais. Agora, ter 500 patacas e ter 50 milhões são duas coisas diferentes. Mas quanto à receita durante os últimos anos, é mais elevado do que os juros entre bancos. Em relação à intervenção do Sr. Alcântara Michon Pequet, perguntou sobre TNRs e a política de recursos humanos. Temos de ver a envergadura da nossa indústria. É que podemos ter um ajustamento. Porque atualmente temos 280 mil população ativa, alguns técnicos, outros não técnicos. Esta ITNRs, claro que é para fazer complementar os recursos locais. Por isso, esta é sempre a nossa política e mantemos firme nessa política. Obrigado. Vamos convidar o Sr. Deputado Chan Wah-keung. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda tenho mais duas perguntas sobre a formação dos profissionais da área financeira. Há pouco disse que a Associação dos Advogados de Macau já fornece curso de formação, mas eu não recebi qualquer informação sobre isso. Se calhar o seu secretário pode então divulgar essa informação ao nosso setor, para assim nós advogados podemos ter alguém que conhece melhor a área financeira. Em relação à lei fiduciária, tem a ver com o regime de legítima e não sei qual é a atual versão. Tem algum conteúdo concreto? Vai referenciar o regime de Taiwan ou fazer uma cópia do regime de Common Law? Tem uma articulação com a lei vigente da Macau? Porque esta lei pode vir trazer muita dificuldade. Então devemos respeitar esta questão da legítima da lei. Devemos reservar alguma herança para os familiares mais próximos, ou seja, o herdeiro legítimo. Porque os herdeiros legítimos têm de dividir uma herança de acordo com a lei. E não é uma distribuição da herança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta. Tenho mais duas questões que queria debater com o Sr. Secretário. Que o Sr. Secretário disse que a parte patronal, laboral e o governo têm que articular bem para melhorar os diplomas legais. Como o Sr. Secretário disse que durante estes 129 anos todos os colegas estavam a trabalhar para o combate a epidemia. Eu sei que há muitos diplomas legais que precisamos de melhorar.
E vejo que a natureza da CBSP, que é um órgão consultivo, e o senhor secretário tem capacidade para melhorar os trabalhos neste âmbito. E nós sabemos que o governo tem o interesse de fazer os trabalhos de eletronização, como, por exemplo, os quiosques, ou mandar por correio eletrônico. E nos últimos anos também usei esta medida via internet. Mas se calhar durante a emissão dos documentos poderia haver uma perda de informações. Se não tem função, não sei se o governo pode rever as medidas para melhorar a eficácia. Muito obrigado. 司長剛才嘅回應，司長首先第一樣嘢呢，就係關於 Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço pela resposta do Sr. Secretário. Estamos a ver muitas medidas para assegurar o emprego, para ajudar a economia. Nos próximos 8 meses da ação governativa, em princípio, a tarefa primordial é assegurar o emprego e também recuperar a economia. 2 rondas de apoios financeiros temos já à nossa frente, mas agora haverá ou não uma terceira ronda de apoios financeiros? É que algumas empresas acham que os apoios não conseguem chegar ou satisfazer as necessidades deles. As empresas que eu estou a referir, aquelas que têm mais de 100 trabalhadores, mas que ainda não são consideradas as grandes concessionárias do setor do jogo, com tantos trabalhadores. Esses trabalhadores conseguiram ainda ter algum vencimento, depois cortou o vencimento para metade e agora, não havendo turistas, se calhar o vencimento passou para só 1/4. Como é que é possível as empresas continuarem a sustentar as suas atividades pagando os seus trabalhadores? Haverá ou não novas medidas para estabilizar a economia e assegurar o emprego? Quanto ao equilíbrio entre a parte patronal e a parte laboral, algumas pequenas e médias empresas queixaram junto de mim das reivindicações da parte laboral, nomeadamente quanto ao salário mínimo. Eles estão a sentir muitas dificuldades por parte do lado dos patrões, porque os trabalhadores querem o salário mínimo. E depois, em relação aos trabalhadores não residentes, o governo não permite a importação de determinados trabalhadores não residentes, então como é que as empresas podem desenvolver? Muito obrigado. Sim, senhor deputado Choi Sai-Peng José. Ainda para o acompanhamento da questão que fiz, não sei se o senhor secretário poderá acalmar os trabalhadores da Edivan. E durante esta epidemia, muitas pequenas e médias empresas disseram que iam assumir as suas responsabilidades sociais e não vão reduzir os salários. Mas muitas vezes esse pagamento salarial é limitado pelas condições e pela situação atual. E o governo tem se empenhado através de dar ação de formação para essas pessoas, e para aqueles que trabalham nas empresas poderão receber e beneficiar de algum apoio. E para que esses trabalhadores possam não só garantir o seu emprego, garantir um certo rendimento e também aumentar as suas competências profissionais, competências técnicas para o bem da sua carreira. Além de criação de emprego em vez de subsídios, convenções e exposições e também vários apoios dedicados aos profissionais, às competências profissionais, aos operários. Haverá também apoio e um estímulo para ações de formação nas áreas de design e de outras áreas
para a sua ascensão profissional e no âmbito da cidade inteligente, no transporte inteligente, também poderá dar ação-formação aos respectivos funcionários aprender as respectivas redes. Obrigado. Senhor deputado Lau Chigai, muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada pela resposta do senhor secretário. Eu alinho-me às ideias do senhor secretário. Eu acho que é um secretário muito responsável, muito pragmático e por isso não avança com previsões sem qualquer fundamentação. Porque avançando com previsões, realmente vai ter que responsabilizar por elas. No entanto, vou agora fazer de mim as palavras do senhor secretário no que diz respeito ao encontro da orientação no desenvolvimento. Quando nós agora apostamos na diversificação da economia, qual é, então, a meta? Antes do fim deste mandato, será possível nós termos um PIB definido para nós podermos seguir à frente e tentar alcançar esta meta? O seu secretário, nas suas linhas de ação governativa, parece-me que está mais voltado para o projeto de Hangqin. Mas tenho algumas propostas. Em Macau, nós também temos fármacos. Também temos as companhias de medicamentos. E por isso nós também podemos ter uma inclinação para o Parque de Hangqin, mas ao mesmo tempo temos que prestar atenção às empresas de fármaco de Macau. E será que da reserva financeira nós podemos buscar algum dinheiro para investir em grandes projetos? Faça favor, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradeço aos senhores deputados Lam Chanhua Kan, Lau Ji Ai, Song Pek Kei, Lam Wai Lon e Choi Sai Pek. Quanto a isso, questão da reserva, aliás, quanto à questão da formação, podemos comunicar mais entre a ANSEM e a AM para juntar os profissionais, para ver como é que verificar os riscos, gestão de riscos do setor, nomeadamente o setor de jurídico em que podem contribuir para evitar os riscos. Em relação à lei fiduciária, tem a ver com esta cota da legítima. Na lei fiduciária também iria tem o seu próprio objetivo para a sua criação. Então nós temos que arranjar um ponto de equilíbrio, aliás, entre os peritos, encontrar um ponto de equilíbrio, porque legítima é uma parte importante no Código Civil. Por isso é um direito estipulado pelo Código Civil. E quanto à questão da CPCS, em negociação entre as três partes, acho que devemos de entender um ao outro e arranjar um ponto de equilíbrio. Cada um tem sua posição, mas temos de negociar e encontrar os objetivos comuns. Se não, ficamos sempre no mesmo ponto. Então o nó não consegue desfazer o nó entre nós. Em relação ao dístico de imposto de circulação, este é algo que pode-se pagar online e é o único imposto que pode-se aplicar e pagar online. E se calhar também é E em relação à licença de árvores, também em relação a esta licença de alvarás, também é um documento
que pode-se comprovar através de vários meios, nomeadamente através de aparelho eletrónico. Sim, acho que podemos conversar com a SAT em relação ao dístico de imposto de circulação. Quanto à intervenção da senhora Song Pei sobre apoio às empresas, acho que se nós sempre comparamos com o outro, então podemos sempre achar que eu sou aquele que não tem suficiente. E tem de compreender que diz respeito ao erário público. Então nós temos que estar uma forma correta. Assim é que podemos sair dessa dificuldade. Quanto ao tempo para a apreciação dos TNRs ser longo ou curto, eu sempre digo a todos, seja a parte patronal ou a parte empregado, pode exigir e nós só podemos fornecer o salário do mercado e as condições correspondentes. O governo não consegue satisfazer a exigência de todos os trabalhadores quanto à condição do trabalho e o respectivo salário. Para a parte patronal, nós só podemos exigir que tem de fornecer um salário do mercado e uma condição razoável para o trabalho. Então, nós assim é que conseguimos ajudar os desempregados a arranjar um novo emprego. Para o setor da restauração, a proporção é 6:4, ou seja, 6 TNRs e 4 locais. Nós temos de ter um ponto de equilíbrio, temos de ter para a parte da perdão, se não pagar um salário do mercado e não oferecer uma condição de trabalho do mercado, então nós também não conseguimos autorizar a cota de TNR. Agora, o salário mínimo vai ser 6.656 por mês, mas se alguém pretende contratar um segurança do condomínio que domina inglês, chinês e português, mas só pagando com este salário mínimo. Era impossível arranjar no mercado. Por isso, nós também temos de verificar todas as condições para ver que o seu pedido é racional ou não. E quanto depois da epidemia, nós podemos ver se havendo se alguém pretende abrir um novo restaurante, se calhar ela pode vir pedir alguma TNR, então nós temos de verificar toda a condição de restaurante. Só que atualmente, tendo em conta o atual ambiente, nós temos de dar prioridade aos trabalhadores locais. Em relação à pergunta do Sr. Choi Sai-Peng, ainda estamos na fase inicial sobre a função entre EDIVAM, FTCT para a economia. Ainda estamos a analisar qual é o grupo do trabalhador que pode integrar na economia e também temos de ouvir os próprios trabalhadores dessa companhia. E ainda podemos ver os arranjos. Claro que tudo também tem em relação à formação para os desempregados. No futuro, vamos querer reforçar na formação para os trabalhadores da área da construção civil. Em relação ao orçamento complementar aprovado há dias, vamos fornecer muitos cursos de formação, porque sendo Macau um
uma cidade para turismo, por isso a língua é muito importante e ainda a área informática também é importante, por isso vamos fornecer formação subsidiada aos trabalhadores, ou seja, o seu padrão permitir ao seu empregador participarem nestes cursos de formação, assim nós podemos pagar esse subsídio ao seu patrão. Mas só que se o trabalhador está em situação de layoff, então nós pagaremos esse subsídio ao próprio trabalhador quando eles participarem desses cursos de formação. Previsão, eu não estou a dizer que eu tenho medo de prever, mas se calhar nós temos orientações diferentes. Você quer que a previsão para definir sobre os números? É que eu não consigo prever os números, mas o que eu posso prever é que a nossa orientação para para as diferentes indústrias, a diversificação é um trabalho contínuo. Nós começamos e o próximo mandato tem de dar continuidade a esse trabalho. Quanto à reserva orçamental, qual é o seu destino? Acho que nós devemos gastar racionalmente este ressalto orçamento, porque temos de ver quais são os produtos que pode valorizar esse salto orçamental. Agradeço mais uma vez pelas vossas intervenções. Bom, vamos fazer um intervalo de 10 minutos.